consultor e como empresário, eu esperava essa virada de chave, porque eu sabia que seria muito boa, para vocês terem ideia do cenário. Esse E-Social, então, ele vem de muito tempo, vem desde o governo Lula, para falar a verdade, esse estudo em fazer essa implantação. E eles foram postergando. Em resumo, isso. Só que chegou em 2018, ali mais ou menos, falaram, olha, nós vamos prorrogar até janeiro de 2020, não haverá mais prorrogação. Todo mundo vai ter que implantar. Todo mundo vai ter que implantar o seu processo de saúde e segurança do trabalho e você vai ter que enviar para o governo, através da plataforma do E-Social, as informações sobre os riscos das atividades do seu trabalhador, que risco ele está exposto. Eu fiquei sabendo desse E-Social há muito pouco tempo. Pois é. Por quê? Porque essa virada de chave em si aconteceu em janeiro de 2020, deu mais um ano, falou, olha, não vai ser multado dentro de 2020, 2021 ali já começou a ter a possibilidade ali de autuações. Mas, de um modo geral, para vocês terem ideia, desculpa, o que hoje o órgão exige? Ele quer saber de todos os trabalhadores, de todas as empresas, inclusive de um comércio de roupa que tem um trabalhador registrado. Para vocês terem ideia, de um bar que tem um trabalhador registrado. Vocês querem saber qual que é o risco da atividade? Em resumo, qual é a atividade que ele desenvolve, quais são os riscos da atividade que ele desenvolve, quais são os exames que ele está realizando para monitorar a sua saúde. Nossa. Isso. Oi? Lá na associação tiveram que fazer isso, exatamente. Então, assim, isso está para todas as empresas. A produção falou que a associação teve que fazer isso também. Exato. E é só um funcionário? Só você? Exatamente, olha para vocês terem ideia. Então, quer dizer, hoje em dia, nós temos uma fiscalização permanente, porque esses eventos são enviados de forma permanente para o governo, com prazo de entrega, e tudo informatizado, online, né? Então, quer dizer, e há o cruzamento de dados, há o cruzamento de informações. Então, por exemplo, se o seu trabalhador é um auxiliar de mecânico, está exposto a ruído e não faz audiometria, obviamente há um cruzamento dessas informações, há uma não conformidade ali. Acende uma luzinha amarela lá, pode ser que em algum momento a empresa vai ser notificada. Essa é uma das intenções. É que as notificações comecem a chegar de maneira também eletrônica para que a empresa se regularize, de repente, no primeiro momento, ou já sofra uma multa. Às vezes é até porque já melhor está para a empresa. informada. Porque às vezes, será que não cai no esquecimento? Apesar de que tem que ter uma pessoa responsável por isso. Pode cair no esquecimento. Tem as empresas de boa fé que caem realmente no esquecimento, e tem as empresas que não ligam muito para o aspecto de saúde e segurança do trabalho. Nunca vamos saber. Aí, então, em resumo, resumindo a tua pergunta, a cultura da saúde e segurança do trabalho, posso falar ao longo dos anos que eu atuo, uns 18 anos. Eu comecei muito novo, né? Também nisso. Mas mudou muito. Hoje em dia as empresas estão cada vez mais conscientes com relação a esse aspecto, né? A importância da proteção do teu trabalhador. Porque não só para ele não ficar doente, não só para ele não sofrer um acidente, mas porque ela também entende que ele não ficando doente, não sofrendo um acidente, ela economiza. E ele produz mais. Então, um ambiente confortável, ele vai produzir mais. Um ambiente seguro, ele vai produzir mais. Não vai ter a perda de tempo dele. Os afastamentos são menores, absenteísmo é menor. Então, quem põe isso na ponta do lápis, paga a minha consultoria lá de uma maneira muito tranquila, porque tem esse retorno, né? Isso de um modo geral, paga qualquer consultoria, né? Tô até brincando nesse aspecto, mas é tratado não como um custo, como um investimento. Então, assim, essa cultura mudou muito, seja pelo aspecto cultural mesmo, de conscientização das empresas, através das campanhas, enfim, seja através da fiscalização eletrônica que existe hoje. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso escritório mesmo, ele saiu. Antes dessa virada de chave, eu tinha uns 100 clientes fixos na parte da saúde e segurança do trabalho. Nós saímos de 100 para 500 em 2 anos. Então, assim, foi um aumento exponencial. E acredito eu que as outras consultorias também passaram por essa evolução, digamos assim. Por quê? Porque todas as empresas têm que fazer. Todas. Então não tem muita escolha. Ou comigo ou com outro ele tem que fazer. Ainda tem aqueles que estão correndo o risco. Na minha opinião... Não é possível. Sempre tem. Mas na minha opinião é um risco extremamente alto. Mas será que é porque não sabe ou porque se faz de bobo? Porque quer correr o risco. E assim, as multas são altas, gente. As multas são altas. Elas variam de 2 mil a 200 mil reais. Então assim, é multa tanto trabalhista quanto previdenciária. E nós estamos falando por itens. Então,
o céu é o limite numa situação dessa, né? Então, quer dizer, não, na minha opinião, não vale correr o risco. A saúde e segurança hoje ela está muito acessível, tanto a parte de consultoria quanto a parte dos equipamentos. Isso evoluiu muito, né? Então não é nada que fuja de uma normalidade. A minha opinião pessoal não é não é somente porque eu atuo nessa área, mas é porque tem risco que não vale você correr, né? E em questão de construção civil, já aconteceu de realmente prevenir de algum risco? E isso tem sido também muito bacana. As construtoras mais sérias, elas têm levado isso também como uma prática dentro das suas obras, né? Então, quer dizer, nós temos contratos aí com algumas construtoras que têm percebido justamente isso, que, vamos pensar, a saúde e segurança do trabalhador deles é parte integrante da obra que eles estão fazendo. Então eles fazem um contrato de execução da obra, de projeto e execução da obra, e já nos indica para o proprietário fazer a contratação, ou indica pelo menos o proprietário fazer a contratação do serviço de saúde e segurança do trabalho. Como se fosse um eletricista, um encanador que fosse necessário ali para a obra deles, que fosse indispensável para a obra deles. E de fato é. São vidas, né? São vidas. E a construção civil é uma das atividades que tem o maior índice de acidente de trabalho, conforme os dados oficiais, né, do trabalhador aqui do Brasil. Então, por exemplo, a construção civil, e se tratando de grau de risco, é um dos graus de risco mais elevados na classificação. E quando acontecem os acidentes, são acidentes que têm lesão muito séria ou são acidentes fatais. Como, por exemplo, nós tivemos várias situações, inclusive na nossa cidade, de queda de trabalhador, queda em trabalho à altura, né? Que ceifou a vida e em curto espaço de tempo. E é muito perigoso e a pessoa não tem a noção. Nossa Senhora, é porque tem ainda aquela cultura que o meu pai, meu avô foram pedreiros a vida inteira, subindo isso aí, tudo, construindo todos esses prédios aí, nunca aconteceu nada com eles. Mas não é assim que funciona, né? O acidente não vai avisar. Graças a Deus, esses deram sorte. Acidente, né? Não vai bater na tua porta de manhã e falar assim, hoje você vai sair para trabalhar, você vai se acidentar. Então, quer dizer, essa cultura ainda está mudando, mas os gestores se atentaram para isso. Opa, se eu construir uma casa, eu vou ter o lucro de X, mas se nessa construção eu tiver um acidente de trabalho, meu lucro X vai diminuir com toda certeza. Entende? E nós estamos falando o aspecto financeiro, que é o que a gente consegue contabilizar. Agora, e as vidas humanas? E as perdas, né? Que preço que tem, João Éder? Eu posso cortar teu braço aí? Que preço que tem que você me vende teu braço? Quanto você quer no teu braço? Ninguém vende. Ninguém vende. Quanto você quer no olho, por exemplo? Quanto você quer na tua vida? Né? Se perguntasse pra minha esposa, por exemplo, eu acho que ela ia perguntar, é crédito, é débito, eu ia deixar. Mas pode acontecer. Mas, de um modo geral, ninguém quer isso, né, gente? Tem sempre alguém que está esperando você em casa, né? Então, a perda humana ela é muito triste. A gente tratando de cifras, né? Vamos pensar na parte da saúde e segurança do trabalho. O Brasil gasta acima de 71 bilhões de reais com acidentes de trabalho no Brasil. Meu Deus. 71 bi. Dava para fazer muita coisa bacana para a sociedade. Gasta com o quê? Gasta com os afastamentos, com a aposentadoria por invalidez, com atendimento ali no SUS, que basicamente é isso, né? Então, assim, é muito dinheiro. A gente trata de uma cifra colossal. Entretanto, na minha humilde opinião, a perda humana, inclusive das suas condições físicas completas, né, ou parte delas, é muito superior a isso. É coisa que dinheiro nenhum compra, né? Então, de um modo geral, a gente tem que se atentar muito para essa parte da saúde e segurança do trabalho, assim como para o meio ambiente, e é uma das coisas que me motiva a trabalhar com isso, né? A questão, por exemplo, dos licenciamentos, eu encaro como se eu estivesse dando uma contribuição também para a sociedade, né? Porque você regularizando, você licenciando, você está trazendo para a empresa limites, para aquele usuário limites. Limite que ele pode operar, que ele pode trabalhar, limite que ele pode consumir, que não vai afetar a sociedade como um todo. Nas nossas atividades de perícia é a mesma coisa, né, João? Sim. A gente está buscando que aquele infrator, apontar os erros daquele infrator para que ele corrija, para que aquele ato isolado dele não seja refletido para toda a sociedade. A mesma coisa acontece com a segurança do trabalho. É extremamente gratificante para nós sabermos que a gente está contribuindo para a preservação da saúde do trabalhador
e que ele vai voltar para casa para ele